Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, depois de muita espera, nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Uma edição do Enem que vai entrar para a história como uma das mais polêmicas, já que o governo fez o possível para impor sua visão política ultradireitista aos vestibulandos. Bem, de qualquer maneira, eis agora uma videoaula em que nós comentaremos uma questão dessa prova. No caso, nessa videoaula, nós vamos comentar uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, é de difícil resolução. Uma questão que exige, de fato, uma leitura cuidadosa para que se possa sacar com segurança o gabarito. E nós vamos comentar supondo que o candidato esteja seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula. Convém lembrar que nós mesmos aqui do canal reconhecemos que não se trata de um método infalível. Se você conhecer um outro método que você ache melhor, por favor, fique à vontade. Lembro ainda que método infalível não existe. Segue um quadro. Enem 2021. Texto 1. O mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico, que depende de forças físicas, as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem, o ciclo funcionará, e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação é maior, e regiões áridas, onde, por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Texto 2. O processo de sedimentação no fundo do lago de reservatório é um processo lento. Os sedimentos vão formando argila, que é uma rocha impermeável. Então a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos. Mesmo tendo muita quantidade de água superficial, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, qual os aquíferos não conseguem recuperar seu nível, porque não recebem água. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível a. manter os estoques de água doce, b. utilizar a água superficial para o consumo, c. repor os estoques de água doce em regiões áridas, c. reduzir as taxas de precipitação e evaporação da água, e. equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: o ponto de divergência entre os textos está na ideia de qual possibilidade? Bem, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato acabou de receber a prova e está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Será que é possível se eliminar alguma das alternativas nessa fase? Eu diria que é muito arriscado. A pergunta do enunciado se refere ao ponto de divergência entre os textos. Então, essa própria pergunta do enunciado já exige uma leitura cuidadosa dos dois textos.
Esses dois textos usam palavras que se enquadram em famílias semânticas muito próximas. Então, encontrar o ponto de divergência entre esses textos exige uma leitura cuidadosa. Então, na fase de pré-leitura, em que essa questão é apenas uma das questões que o candidato vai ler para avaliar o grau de dificuldade, fica complicado. E digo mais, se o candidato se deixar levar pela pressa ou pela ansiedade, corre o risco de eliminar exatamente a letra A, que é o gabarito da questão. Então, o ideal é se atribuir um nível difícil de resolução. Vou até achar estranho se um candidato disser que sacou o gabarito certo dessa questão na primeira leitura. Para mim, esse candidato é evidente. Vamos com calma, porque a pressa é inimiga da perfeição. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver a questão. Precisamos identificar o ponto de divergência entre os textos. Então vamos começar fazendo uma leitura cuidadosa do primeiro. Quem quiser, pode dar uma pausa para ler com calma. Esse texto está falando, resumidamente, sobre o fato de os estoques de água doce serem inesgotáveis no planeta. Essa é a ideia central do texto, sendo que ainda acrescenta que enquanto existir a precipitação e a evaporação, os estoques de água doce serão repostos naturalmente, o que retoma a ideia já mencionada de que esses estoques são inesgotáveis. O parágrafo seguinte fala sobre a distribuição não igualitária da água no planeta, o que no fim das contas é apenas mais uma ideia que o texto apresenta. Agora vejam o texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. Como eu disse, muitas vezes o candidato pode eliminar a letra A, que é exatamente o gabarito da questão. Por que ele pode eliminar? Porque pode parecer, num primeiro momento, que o texto 2 não fala sobre água doce. Entretanto, o texto fala sobre lago, que é um exemplo de reservatório de água doce. E esse texto fala que a água superficial, se não for usada para consumo, vai evaporar e ser levada para outro lugar. Vamos então colocar esse trecho que nós destacamos isoladamente, para percebermos que é aí que está o ponto de divergência com o texto 1, já que esse, por sua vez, fala que os estoques de água doce são repostos indefinidamente. Então, enquanto o texto 1 fala desse caráter inesgotável dos estoques de água doce, o texto 2 dá um exemplo de um reservatório de água doce, no caso o lago, que não tem estoque inesgotável. Então, esse é o ponto de divergência entre os textos. O texto 2 usa o lago como exemplo de um estoque de água doce que pode se esgotar, sendo esse, portanto, um ponto de divergência entre os textos, ou, em outras palavras, que não pode ser mantido. Como diz a alternativa A, gabarito da questão. A alternativa B comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes nos textos. As outras três alternativas são respostas incorretas à pergunta do enunciado. Vamos entender o erro de cada uma dessas alternativas. Começando pela alternativa B. Reparem que a pergunta do enunciado se refere a uma possibilidade. Nenhum dos dois textos falam que a utilização da água superficial para o consumo é uma possibilidade. O que o texto 2 fala, ainda que discretamente, é que essa utilização é uma condição necessária para que haja reposição de água doce nos lagos, mas não fala disso como sendo uma possibilidade. Já o texto 1 não fala sobre isso em momento algum. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora vamos à alternativa C. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto 1 fala que nas regiões áridas a reposição dos estoques de água doce apresenta um déficit. Então, para que a alternativa C fosse gabarito da questão, o texto 2 teria que contrapor essa ideia. Só que o texto 2 não faz isso.
quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto 2 nem sequer menciona as regiões áridas. Agora vamos à alternativa D. O que o texto 1 fala sobre a ideia de reduzir a evaporação e a precipitação é que isso não é possível para o homem. Afinal de contas, diz que são fenômenos que dependem de forças físicas que o homem não consegue interromper, não podendo, portanto, também reduzir as taxas. Então, para que a alternativa D fosse gabarito da questão, o texto 2 teria que dizer que o homem pode interromper tais fenômenos. Mas o texto 2 não diz qualquer coisa nesse sentido. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Por fim, vamos à alternativa E. O que o texto 1 fala sobre equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões? Isso que nós estamos destacando agora, que a distribuição não é equitativa em diferentes regiões, havendo uma diferença entre a distribuição em regiões áridas e a distribuição em regiões tropicais. Então, para que a alternativa E seja gabarito, é necessário que o texto 2 conteste essa ideia. Mas o texto 2 contesta essa ideia? Não, em momento nenhum. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Então, a alternativa A é o gabarito da questão, por ser a única que fornece uma resposta correta à pergunta do enunciado. Bem, por aí podemos ver que a questão exige uma leitura cuidadosa dos dois textos. Como nós já mostramos, se o candidato não ler com cuidado os dois textos, ele pode eliminar inclusive a alternativa A, que é o gabarito da questão. Então se trata de uma questão de difícil resolução. Só depois de uma leitura cuidadosa é que nós podemos sacar com segurança o gabarito. A não ser, é claro, que o candidato seja vidente. Então é o tipo da questão que muitas vezes pede que o candidato disponha de uma fase de revisão da prova, que nós falamos na nossa aula 333, em que nós propomos um método para a prova. Assim, o candidato vai poder rever questões de difícil resolução, como essa que nós acabamos de comentar. Mas quem assistiu essa videoaula em que nós propomos um método para a prova, sabe que se não houver tempo disponível, o candidato vai acabar tendo que abrir mão da fase de revisão. Então, para que o candidato possa ter uma fase de revisão disponível, é importante que o candidato saque o gabarito de questões mais fáceis o quanto antes. Um exemplo de uma questão mais fácil é a que nós vamos comentar na videoaula da próxima quarta-feira. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado
e aguardem nossa próxima aula.